Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15. Posso fazer a leitura, irmãos? A palavra do Altíssimo aqui nos fala da seguinte forma: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Nós vamos orar, deixa a sua Bíblia bem abertinha. Pai, em nome do seu Filho Jesus, o nosso Senhor, é que nós aqui nos colocamos diante da tua presença. Obrigado por essa chuva tão abençoada que regou a terra. Meu Senhor, obrigado por essa noite tão querida, tão protegida, tão ungida. A igreja se reúne, como de costume, nas quintas-feiras, para glorificar ao nome do Senhor, que é poderoso. Senhor, meu Senhor, fala a cada um de nós. Nos livra, Senhor, de todos os males. Mantenha-nos em equilíbrio. Dá-nos a sabedoria e o conhecimento. Por isso, fala aos nossos corações e promove dentro da igreja curas, libertações, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Eu vou falar de uma igreja no poder do Espírito, tá? Uma igreja no poder do Espírito. Por que tem textos da Bíblia que são tão contundentes e tão incisivos na nossa vida? Esse texto que eu estou pregando, ele foi lido no Pão Diário 2 ou 3 dias atrás. Pode observar que está falando disso aqui. Na hora que eu li, eu falei, é esse texto que eu vou pregar na quinta-feira. E fiquei com ele na minha cabeça. O que me chamou a atenção aqui? Primeiro, a igreja de Tessalônica. Vamos falar um pouquinho da igreja? Nós precisamos conhecer o contexto bíblico para nós podermos aplicar melhor a nossa vida, os valores da palavra de Deus. Primeiro, Tessalônica, província romana, cidade portuária, comércio muito ativo. Tessalônica ficava na Macedônia, Tessalônica, capital da Macedônia. Paulo esteve lá, ele ficou aproximadamente 1 mês, 3 semanas, 1 mês, mas ele foi perseguido e teve que fugir. Essa igreja nasce dentro de uma sinagoga. O ninho do nascedouro dessa igreja foi dentro de uma sinagoga. Todo bom batista sabe que sinagoga não é o templo. Cada cidade tinha 2, 3, 4, 5 sinagogas. O templo de Jerusalém ficava em Jerusalém, nós estamos na Grécia. Macedônia, ali aquela região da Grécia, região marítima, portuária. E essa igreja nasce num sábado. É importante que se saiba. As sinagogas abriam no sábado. Então, Paulo indo lá, fala do Senhor Jesus e fica na cidade mais ou menos 3 semanas, mas é obrigado a fugir para uma outra cidade chamada Bereia. Ok? Quando Paulo ali esteve e pregou o Evangelho, alguns se converteram. Quem eram os moradores de Tessalônica? Militares, comerciantes, funcionários públicos.
Era uma cidade que tinha poderio econômico, mas também tinha muita pobreza, como toda cidade portuária, muita prostituição, muita idolatria. Então Paulo, no ano 50, ao que parece, escreveu essa carta. Agora, uma coisa importante que você precisa saber: ao que parece, ele não escreveu essa carta sozinho. Parece que Silas ajudou ele, é chamado de Silvano em alguns momentos. Então, Paulo, Silas e Timóteo, 3 pessoas escreveram uma carta. Essa igreja era uma igreja menina. Quando ele escreveu a carta, ela era uma igreja menina. Ela estava nascendo. E havia muitos problemas, inclusive dentro da própria igreja. E eu quero abrir aqui um parêntese para dizer para você, irmãos, a igreja tem problema endo e tem problema exo. Nós temos problemas que são pertinentes à própria igreja e temos problemas que vêm de fora da igreja. Nós sofremos ataque dentro da própria comunidade da igreja e sofremos ataques que vêm de fora. Houve uma época que nós recebemos muita crítica. E ultimamente essas críticas agora têm se acentuado. O inimigo está enxergando alguma coisa que talvez nem nós não enxergamos. Ele está enxergando que a igreja vai ter um crescimento massivo, tanto é que tem atacado assim de forma bem gritante. Não vou entrar nesse detalhe agora, só para te situar. A igreja de Tessalônica estava vivendo isso. E o que muitos da igreja diziam, principalmente judeus, mal convertidos? Dizia que Paulo era um vigarista. Dizia que Paulo só queria saber de dinheiro. Paulo é um dinheirista. Então, se você ouvir alguém falar que o seu pastor é dinheirista, não se assusta não, que isso é um repeteco da história. A história sempre se repete. Lá era assim, eles achavam que o pastor era dinheirista. Aqui, muita gente acha que pastor é dinheirista. É normal. Tanto os da própria comunidade, como os de fora também podem pensar dessa forma. Uma outra questão, essa igreja de Tessalônica, não todos, é claro, também questionava a autoridade apostólica de Paulo. Como acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas talvez venham aqui e falam, mas com que autoridade que esse cara fala isso, aquilo e aquilo outro? Pode olhar para mim e não ver autoridade nenhuma para estar falando dessa forma ou daquela forma. Paulo também passou por isso. Os problemas se repetem, né? São recorrentes na história da igreja, essa tentativa de descredibilizar o pastor, o apóstolo, o bispo. É recorrente na história da igreja essa vertente de achar que todo pastor é ganancioso. Isso é desde que o mundo é mundo, sempre vai ser assim. Então Paulo se levanta e escreve uma carta juntamente com Silas e Timóteo para essa comunidade menina que estava nascendo ali na Macedônia e que precisava de algumas orientações, que precisava de um norteamento, e Paulo se presta a isso. Agora, uma coisa que você vai observar, ele se apresenta como intercessor da igreja. Primeiro aprendizado desta noite: a pessoa que está à frente do trabalho, que fundou aquele trabalho, que é às vezes tão criticado, que é às vezes tão mal compreendido, é aquele que intercede pela igreja. E Paulo fala de uma forma muito clara: damos sempre graças a Deus por todos vós. Então é uma carta de ação de graças. Nós precisamos ser gratos a Deus por esta comunidade. Se o pastor Antônio sai dessa igreja hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor, ficam 700 pessoas. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Se Deus tirar o pastor Antônio para outro ministério, para outra igreja, essa igreja fica com um patrimônio aí de mais de 1,5 milhão. Glórias ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é claro que nada disso faz a nossa cabeça, porque nós sabemos que nós somos apenas o quê? Instrumentos na mão do Altíssimo. A igreja não é minha, não fui eu que morri por ela, e eu tenho que ter essa consciência.
E eu não posso me apropriar daquilo que não é meu. Então, o patrimônio desta igreja, da comunidade, é do teu filho, é do teu neto, é do teu descendente. Se Jesus não voltar, porque se Jesus voltar, o anticristo vai tomar conta. Então, queridos, Paulo se coloca como intercessor, e eu tenho sido intercessor dessa igreja. Dentro da minha limitação, junto com o Senhor Jesus, tenho orado por essa igreja. Me entristece muito quando alguém me procura, me traz um problema e eu não vejo solução. Eu sofro junto com a pessoa que está me apresentando o problema. Quantas vezes ali naquela sala, eu disse: irmão, eu não sei o que falar. Irmã, eu não sei o que te dizer. Vamos orar. O dia que você me vê falando vamos orar, é porque eu estou encantoado. Porque há momentos de orar e há momentos de agir. Tem hora que nós não sabemos o que fazer, então vamos orar. Para que o Senhor possa ter misericórdia de determinadas situações. Então, o apóstolo era o intercessor dessa igreja. Agora ele começa a elogiar a igreja, e eu quero que você observe, porque esses elogios aqui são os 3 pontos da pregação. O primeiro elogio que ele tece a favor da igreja de Tessalônica é, olha o que ele diz aqui no versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé. E a pergunta que eu faço é: a tua fé é uma fé que produz? Operosidade da fé, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, ela é uma igreja o quê? Que tem uma fé produtiva. Nós somos uma comunidade que produzimos, nós praticamos a missão integral. Nesse exato momento tem alguém passando necessidade na nossa igreja. Nós estamos preocupados com a África, mas existem pessoas aqui morando na parte periférica da cidade, às vezes está passando por necessidade e às vezes nem mora no periférico. Nós temos que entender que a nossa fé, ela precisa ser uma fé produtiva, operosa. A nossa fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Pelas obras de alguém você vai ver mais fé do que aquele que se diz fervoroso e não pratica. Você vai olhar aquela mulher que traz no gasofilácio 2 moedas, se não me falha a memória. Jesus, olhando para o gasofilácio, viu aquela mulher caminhar no corredor e depositar 2 moedas, eu não sei. 2 moedas de 50 centavos, 2 moedas de R$1. Jesus fala: qual desses doou mais? Aí alguém de repente vem aqui e coloca 50 mil reais. Aí você fala: obviamente, pastor, quem depositou 50 mil reais, esse que depositou 50 mil reais, 50 mil reais é nada. Aquele que depositou R$2 era o pão que ia comer amanhã cedo. Nossa, que diferença faz, gente. Que diferença faz? Olha como Deus ama o pobre. Quanto que é, percentualmente falando, o dízimo de um pobre? Começa com 10%, fala. 10%, ok. Quanto que é, percentualmente, o dízimo de um rico? 10%. Eu te pergunto assim, percentualmente, quem deu mais? Ambos deram 10%, mas o 10% de uma pessoa que ganha pouco, ele é muito mais do que os 10% de um milionário. Porque os 10% de uma pessoa que ganha pouco é o inteiro do pão, da carne, do remédio. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Até nisso Deus favorece o que tem pouco, porque os 10% seu
para você é uma fortuna. Então, a nossa fé precisa ser uma fé que produz. O que você faz nas horas vagas? O que você faz quando ninguém está olhando? Como você tem servido o seu bairro? Como você tem se comportado como patrão? No mundo de hoje ninguém tem tempo para nada. No mundo de hoje está todo mundo compromissado. E 1 minuto, ou 2, ou 10 que nós investimos num diálogo, às vezes nós podemos salvar uma vida. Há uns 3 anos atrás ou mais, eu lecionava numa sala de 2º ano do ensino médio, no Colégio Estadual Martins Borges, e tinha um aluno que sentava na entrada da porta. Quando eu entrava na sala, ele ficava aqui na primeira ou na segunda fila, não me lembro mais, nas primeiras cadeiras, magrinho, moreno, cabelo liso. E toda vez que eu chegava na sala, depois que nós fizemos amizade, uma certa amizade, ele me recebia na porta. Já chegou, professor? Já chegou, professor? Acontece que ele veio a falecer num dia em que eu não dava aula. E eu fiquei sabendo que um aluno havia morrido, que era aluno meu. Me disseram o nome do aluno, eu não conseguia ligar o nome com a pessoa. Eu falava, quem é esse menino? Ele suicidou. Quem é esse menino? 14, 16 anos, um suicídio desse aí é horrível. Quando eu cheguei na sala de aula, que eu entrei, ele não estava na porta. E aí eu perguntei, quem foi o aluno que morreu? Um aluno disse, professor, o senhor não percebeu que ninguém te recebeu na porta hoje? Na hora, irmãos, a fisionomia dele brotou na minha cabeça. Os motivos que o levaram a cometer aquilo ali, a família não aceitava o seu problema, e a família o discriminava por conta desse problema. E eu fiquei me martirizando, meu Deus, por que eu não parei para conversar com esse menino? Talvez 5 minutos nós teríamos revertido esse quadro. A nossa fé precisa produzir, a nossa fé precisa alcançar pessoas, a nossa fé precisa promover mudanças, abrir horizontes. Certa feita, há muitos anos atrás, no começo da minha fé, na década de 90, eu ia descendo a Presidente Vargas. Quando eu olhei para o outro lado da Presidente Vargas, tinha um local que assava frango e ficava aberto sábado até de tarde. Então muitas pessoas iam para aquele lugar, compravam o frango, compravam o limão, compravam o frango assado, cortava ali e ali, enquanto comia, tomava a sua cerveja. Quando eu desci a Presidente Vargas, eu olhei, eu vi 2 amigos, conhecidos. Eu coloquei a mão para o lado de fora do carro e gritei. Aí eles me cumprimentaram, aquele barulhão no meio da rua. Na manhã seguinte, um deles entrou em luta corporal com o seu irmão, porque o irmão drogado queria bater na mãe. Ele entrou em luta corporal com o irmão, mas não foi tão violenta a luta. E ele teve uma parada cardíaca nesse momento e veio a falecer. Irmãos, eu me martirizei tanto. Meu Deus, por que eu não parei o carro? Por que eu não atravessei a pista? Por que eu não fui lá onde ele estava? E aí, irmãos, nós começamos a fazer indagações tarde demais. Se o céu é tão bom, por que nós resistimos tanto em falar de Jesus para as pessoas? Foi por não ter medo que nasceu a igreja de Tessalônica. Foi por não correr do seu ofício, da sua obrigação, que Paulo teve o privilégio de ver nascer, ou de produzir, ou de plantar a igreja de Tessalônica. Existe no meio evangélico uma doutrina chamada sono da alma, que dizem que a pessoa, quando morre, o espírito fica dormindo no corpo.
Não creio nisso aí, de forma alguma. Eu creio na consciência imediata após a morte. Existe ainda um outro grupo de pessoas evangélicas, cristãs evangélicas, que dizem que quando a pessoa morre, ela não se lembra das coisas que fez aqui na terra. Então, essa pessoa vai para a eternidade, às vezes não está dormindo no corpo, mas vai para a eternidade, chegando lá, ele não sabe de onde ele veio. Eu acho que é essa teologia que inspirou aquela música, não sei de onde vim, não sei para onde vou, perdi a memória, não sei quem eu sou. Eu não concordo com isso. A pessoa vai para o mundo espiritual e ela tem consciência, sim, de tudo que ela foi aqui na terra. Prova é quando você vê o rico e o Lázaro, ambos após a morte, tinham consciência de quem foram. Pastor, aquilo lá é uma parábola. Parábola não cita nome, amigo. Ali só faltou Jesus dar o CPF deles. Aquilo ali não é historinha para boi dormir, não. Aquilo ali é uma história real. O homem tinha nome, o pobre tinha nome e o rico tinha nome. Então há consciência, sim, após a morte. E partindo desse pressuposto, eu fico pensando em Paulo. Como ele se sente hoje? Olhando para cá, se Deus permitir ele olhar para cá, é claro, e ver como está a igreja que ele ajudou a plantar. Será que ele se alegra ou será que ele se entristece? E o nosso Deus, como ele se sente ao olharmos para nós? Nós somos um povo que produz ou nós somos um povo que sentamos e descansamos? Há dias atrás eu conversava com meu líder, pessoa que eu amo muito e respeito muito, e paro para ouvir quantas vezes for preciso. E eu falava para ele: pastor, eu tenho a impressão que alguns pastores estão andando com freio de mão puxado. Eu sinto que alguns pastores não querem que a sua igreja cresça. Porque eles não querem ter mais problemas do que tem. Igreja, quanto maior, mais problemas são. E todo mundo sabe disso. Certa feita alguém me disse que o pastor sempre chamava, isso aqui não é parábola não, tá? Eu só não vou dizer nome para não complicar. O pastor chamava o tesoureiro e falava assim: traz para mim a relação dos dizimistas. Traz para mim o caixa da igreja que eu preciso ver como que está. Ele olhava o caixa da igreja, ele calculava o salário dele, todas as despesas da igreja. Se tinha superávit, ele dizia: está ótimo. Quando ele olhava e via que havia uma arrecadação baixa ou que estava no vermelho, ele corria para evangelizar. É honesto isso, irmãos? É honesto isso? Eu vejo que alguns pastores fazem ministério de manutenção. É aquele ministério assim, ó, não cresce muito não, que eu preciso ter tempo para assistir meus filmes no Netflix. Irmãos, se não tiver 5 anos que eu não assisto filme, está beirando. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: pesa sobre nós a responsabilidade de produzir com a nossa fé. O rapaz ia passando, encontrou um pastor lendo, falou: descansando, pastor? Ele falou: não, trabalhando. Outro dia ele passou, encontrou o pastor capinando, trabalhando, pastor? Ele falou: não, descansando. Um pastor, irmão, sentado orando, ele está trabalhando. Um pastor sentado lendo, ele está trabalhando. Se você encontrar um pastor capinando, ele está descansando. Verdade, irmãos. Porque nós trabalhamos com informação, com conhecimento. Como é que está a tua fé? Você está produzindo o quê? Quantos aqui sentem que tem chamado pastoral ou chamado missionário? Levante a mão. Não estou vendo você no CTBAN, Alessandra. Não estou vendo você no CTBAN, Kaique. Quem mais? Não estou vendo a Lu no CTBAN, não estou vendo.
Irmãos, preste atenção. Quando nós sabemos que temos que fazer e não fazemos, pecamos. E ontem eu mostrei para os casais que tem muita gente que fala assim, chega assim e fala assim: pastor, fazer tal coisa é pecado? Não responda, ele já sabe que é pecado. A Bíblia diz que quando há dúvida, já há pecado, porque o justo vive pela fé, ele não pode ser pautado por dúvida. Certa vez o rapaz: pastor, posso fazer isso? Eu falei: você leva Jesus contigo? Não, pastor, Jesus não pode não. Aí você pode. Como é que é? Aí Jesus: fica aí fora que eu vou ali e já volto. É muito parecido com a fé de quando você tem uma fé num objeto de madeira, de pau, que você põe dentro de um guarda-roupa e fala: fica aí, imagem, fica aí, eu vou ali, depois a gente volta e conversa. O nosso Deus não é assim não, irmãos. O nosso Deus não fica no guarda-roupa, Ele vai conosco aonde quer que nós formos. Se Jesus não pode entrar, não vá. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Outra característica da igreja de Tessalônica: primeira, fé operosa. Palavra difícil, entendimento fácil. Vai trabalhar para Jesus. O que mais? Abnegação do vosso amor. Amor abnegado. Irmão, isso aqui para mim é redundante. Se é amor, tem que ser abnegado. O que é abnegação? É abrir mão dos seus direitos em prol de alguém. É muito bom a gente fazer a coisa certa. Tem pessoas que falam assim: olha, se eu tiver errado, eu aceito me chamar atenção, mas se eu tiver certo, ninguém chama a minha atenção. Irmãos, quando a gente está tremendamente certo e tem que agir como se estivesse errado. Jesus merecia morrer na cruz? 100%? Não. Ele estava 100% certo e se fez 100% errado. Que coisa, irmãos. Quando eu aceitei Jesus, eu achei que era muito fácil ser crente. Hoje é mais fácil ainda. É só a gente mudar. É muito fácil ser crente, é só você mudar. Mudar o que, pastor? Tudo. O que você está fazendo de errado? Não faz mais, velho. Pastor, mas quando eu vi, eu já fiz. Esse aqui é o problema. É igual o camarada que não se prepara para fazer uma luta. Ele vai levar murro todo tanto. Esses dias para trás eu me vi dentro de um ringue, lutando com esse moço que perdeu a luta agora. Eu falei: rapaz, eu ia bater demais nele. A vida não funciona assim não, irmãos. Tudo tem que ter preparo, até para ser cristão. Irmãos, todos os dias o Senhor nos testa. Todos os dias. Escuta, você chegou em casa, sua mulher trabalhou. Que mulher trabalha muito, e trabalhou a manhã inteira. Aí você chegou em casa, irmãos, o que tem para comer? De novo, bife. Aí você, o que você faz? Como um bom marido que é, reclama. O que vai dar? Não, vai dar BO, ué. BO é boletim de ocorrência. Aí você chega, irmãos, tem arroz, tem feijão, tem 2 tipos de carne, tem salada, tem maionese, purê de batata. Mas o arroz está salgado. O que você faz? Reclama. Você vai ver onde é que você vai entrar. Aí você chega em casa, a mulher fez o almoço, não tem nada salgado e está um manjar, mas a casa está suja. Aí você chegou em casa, a casa não está suja, a comida é de primeira, quando você entra no carro para voltar para trabalhar, o pneu está furado. Aí você chega em casa, o pneu não está furado, o arroz não está salgado, o almoço está de primeira, e é aquela fartura total que a mulher já te entrega uma lista de tudo que farta, e aí você é testado de novo. E aí você recebe o seu salário, o salário acaba e o mês ainda tem mais 29 dias pela frente.
Você é testado 24 horas. Quando a gente não era crente, a gente até podia fazer uma confusãozinha na fila do banco. Podia ou não podia? O cara não te pagava, você pegava no colarinho dele e falava: rapaz, você sabe com quem que você está falando? Você sabe de onde que eu vim? Você sabe o perigo que você está correndo? Depois que a gente é crente, o cidadão não te paga, você fala: não, eu vou orar com você, vem cá. Ele fala: é cerca é fraca, eu não vou pagar de jeito nenhum. Olha, irmãos, andar com Jesus é a abnegação, abrir mão do seu eu, é abrir mão do eu. Ou vontade de ser eu, passou. Quando nós andamos com Jesus, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Perder para ganhar. Eu estava na fila da Franco Eletro. Cheguei lá, irmãos, já tinha uns 15 minutos que eu estava na fila. Não tinha ninguém atrás de mim naquele momento. Eu dei um passo para trás para atender o telefone. Conversando, não sei se com a minha esposa, não me lembro com quem, algum tempo atrás. Quando eu estou conversando com a minha esposa, veio um casal, um rapaz e uma moça, e se colocou exatamente no lugar onde eu estava. Mas na minha consciência ele viu que eu tinha dado um passo para trás. Tudo bem. Quando eu terminei de atender, que eu fui, André falou: opa, onde é que o senhor pensa que vai? Eu falei: não, eu queria voltar para a fila. Ele falou: não, para voltar você tinha que estar aqui, você não estava aqui, como é que você vai voltar? Irmão, você faz um 360, você volta lá uns 40 anos, você fala: rapaz, eu sou parente, você sabe de onde que eu vim, rapaz? Aquele negócio vai crescendo. Eu falei: amigo, é o seguinte, eu estava aqui, rapaz. Ele falou: você não estava não, meu amigo, é o seguinte, já estufou o peito. Eu falei: não, mas pode ficar, eu também não estou importando não, pode ficar aí. Mas a vontade, irmão, é de já rolar no chão, porque é o homem velho, mas o nosso Jesus nos ensina a amar. Um dia ia ter ceia na nossa igreja, e eu tive que correr para poder pegar os elementos da ceia, estava passando de hora na outra igreja. E eu fui lá, irmãos, correndo no supermercado, peguei as coisas que faltavam e lembrei que esqueci alguma coisa. E eu falei para a mulher do caixa, eu falei: moça, eu estava saindo para a igreja de gravata, eu falei: moça, eu posso só pegar um negocinho que faltou, não sei se foi o pão, posso pegar aqui, vem correndo? Ela falou: pode. E os negócios ficaram em cima do balcão e atrapalhou a fila, de forma que quem chegou teve que ficar na fila. Atrapalhei a fila, porque quando eu saí não tinha ninguém atrás de mim. Quando eu voltei, que eu coloquei o que estava faltando em cima da mesa, um senhor que chegou depois, estava atrás de mim, falou assim: mas isso aqui virou a casa da mãe Joana? Todo mundo chega aqui, faz o que quer, isso aqui é uma bagunça. Eu falei: não, eu tinha isso. Ele falou: não estou falando com o senhor. Estou falando com o meu amigo aqui, porque isso aqui virou uma bagunça, todo mundo vem, põe aqui os trens, sai correndo, volta a hora que quer, e tal. Eu falei: não, já entendi. Falei para ele: já entendi, tipo assim, para, porque eu já estou ficando calmo. Rapaz, o homem não calou a boca não, eu paguei, eu olhei para ele e falei assim: obrigado, mas a vontade era de fazer outra coisa, irmão. Estou sendo sincero para você, o amor que Jesus coloca no coração, irmão, ou você ama, ou você vai apanhar em tudo quanto é lugar. Porque nós temos que mudar o nosso jeito. A igreja de Tessalônica era uma igreja de amor abnegado, que abria mão. Eu fui criado como filho único. Minha mãe me dava um bombom, um sonho de valsa, eu comia o bombom e o papel. Não ficava nada para ninguém. Quando eu casei, que eu tive filhos, eu descobri que eu tinha que deixar de comer para deixar para meus filhos. Aí o que você não aprendeu na infância, vai aprender depois de velho, cair nos dentes. É assim que Deus nos ensina, irmãos, é no laboratório da vida. Amor abnegado é alguém pedir para você dar o lugar para um visitante, você não vai sair da igreja por causa disso. E aqui, às vezes, algumas pessoas têm saído da igreja por causa disso. Magoado com o diácono, porque o diácono pediu educadamente para a pessoa ceder o lugar para um visitante. E a pessoa prefere ser o que ele era 10 anos atrás
do que a mostrar o Cristo que agora supostamente deveria viver na sua vida. Não é um caso, pastor, só está citando, está falando para servir para mim, para você e mais uns 10 que eu já vi fazer isso aqui. O diácono fala, irmão, dá licença, deixa eu... E a pessoa não dá, faz de conta que não está ouvindo. Está faltando muito aí, viu? Amor abnegado, irmão, é a gente estar aqui pregando, o irmão está ali ouvindo a mensagem e o outro está tagarelando do lado, atrapalhando. E o que está ali sendo atrapalhado, tudo bem, sorrindo, mas a vontade era de dar uma gravata chinesa. Isso é amor abnegado que às vezes falta para a igreja. Um Jesus que morreu na cruz ensanguentado com braços abertos, será que ele sairia do lugar para dar para o visitante? Às vezes falta muito, mas a gente quer ir para o céu e quer coroa. O povo está doidinho, ninguém quer passar pela grande tribulação. E eu vou ser sincero para vocês, irmãos, eu já fui de uma linha teológica de que a igreja não passaria pela grande tribulação. E eu não sei não, hein? Eu não sei não. Qual é a terceira característica dessa igreja cheia do poder de Deus? Lá no versículo 3, da abnegação do vosso amor, era uma igreja de amor abnegado, terceira característica, da firmeza da vossa esperança. A verdadeira esperança, a verdadeira fé é aquela que crê contra a própria esperança. Sabe o que é você crer contra a própria esperança? É quando algo tem tudo para dar errado e você continua crendo. É quando você praticamente já perdeu a causa, mas você continua crendo. Crer contra a esperança é quando alguém diz assim, ó, o seu parente vai morrer, viu? Ponto final na vida dele, não tem mais salvação. Você fala, o meu Redentor vive, ele vai sair andando desse hospital. Crer contra a esperança é quando o médico chega e fala, pode ir embora para casa, procura a funerária, o seu parente já morreu, você fala, o meu Redentor vive, ele não morreu. Eu já ouvi relatos aqui desse jeito, que o Senhor ressuscitou morto pela fé de um dos seus filhos, de um dos seus eleitos. Irmãos, vem um probleminha, a gente já fica jururu, dá deprê, começa a querer se trancar, não quer mais falar com ninguém, greve de fome. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Crer contra a esperança é crer mesmo que tudo diga que não vai dar certo, você continua acreditando. Essa igreja era assim, por isso ela crescia poderosamente, por isso ela era cheia do Espírito Santo. Nós precisamos de igrejas cheias do Espírito Santo. E muita gente acha que ser cheio do Espírito Santo é só falar em línguas. Muita gente acha que ser cheio do Espírito Santo é sair curando. Satanás, ele pensa assim. Ele pensa que ser cheio do Espírito Santo é transformar a pedra em pão, é pular do penhasco. Queridos, quem gosta de milagre 24 horas é Satanás. Ele precisa disso porque ele não tem fé. Ele que ficava exigindo de Jesus milagre o tempo todo. Nós, irmãos, independente dele fazer milagre ou não, nós cremos nele. Deus não precisa provar que é Deus, porque o dia que ele tiver que provar que é Deus, ele deixou de ser Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se Jesus transforma a pedra em pão, ele não seria Deus, porque ele estaria obedecendo a criatura. E o Criador é soberano. Ele não precisa provar nada para ninguém. E nós o que precisamos? Nós precisamos de um amor abnegado. E nós, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma esperança a toda prova e de uma fé que produz. Aí lá na frente você vai entender por que eu estou falando isso. Porque lá na frente ele fala assim, ó, versículo 4, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa
pastor, o senhor crê na eleição? Claro, eu sou eleito. Mas eu não creio nessa eleição de gente mentirosa, porque acha que está eleito, pode pecar. Negativo. Quem é de Deus, quem é eleito, predestinado para a vida eterna, não tem prazer no pecado. Ah, eu sou predestinado agora, posso fazer qualquer coisa, meu nome já está no livro da vida, o crente não perde a salvação. Eu até creio que o crente, o verdadeiro cristão, não perde a salvação. Mas, por favor, quem é de Deus não sente prazer no pecado. Quem é de Deus, irmãos, faz a obra de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz do seu pastor. Quem é de Deus, irmãos, não se magoa com qualquer coisa. Quem é de Deus, irmãos, não fica dando ouvidos a tagarelices. Quem é de Deus, irmãos, está focado no Deus Todo-Poderoso, no Criador do céu e da terra. Agora à tarde, enquanto eu orava, a chuva caía. E eu olhando para aquela chuva, falei, meu Deus. E eu olhando para aquele verde, eu falei, Senhor, como é que o Senhor se preocupou comigo? Com tanta diversidade de fauna, de flora, de vegetação, de tudo. O Senhor veio se preocupar comigo. Quem é você, irmão? Amigo, irmão, quem é você? Se você morrer hoje, daqui 10 anos, quem vai se lembrar de você? Eu fico pensando nisso. Irmãos, daqui 30, 40 anos, quem é que vai se lembrar de mim, irmãos? O que eu sou, irmãos? A Bíblia fala que eu sou um sopro. A Bíblia fala que nós somos um sopro. Eu às vezes fico vendo assim na minha mente uma água parada e uma vara, alguém passando a vara na água, dá aquele risco na água, de repente desaparece. Sinceramente, diante de Deus eu não estou mentindo. Não estou me diminuindo por isso. Mas quem somos nós, irmãos? Um risco na água. Um programa de televisão aí que fala que o rapaz é um risco na água. É risco na água, nós somos risco na água, irmão. Se nós não aproveitarmos esse pouquinho de tempo, irmãos, para honrar o nosso Deus, passou de hora. É tarde, demorou. E nós temos tudo para ser um verdadeiro cristão. Basta não fazer aquilo que Deus não quer que você faça. E basta fazer aquilo que Deus quer que você faça. E o que Deus quer que eu faça nessa noite? Produza. Produza. Segundo, ame. Ame. Ame, ame, ame. Amar é fácil? É tão fácil. E Jesus falou, olha, ame aqueles que vos perseguem e caluniam. Às vezes a gente não consegue amar nem os que a gente deveria amar. Quantos pais vão fazendo filho e vai abandonando pelo mundo aí? Não consegue amar nem a sua cria. Está mais para réptil do que para homem. E Jesus não está falando isso. Está falando para amar quem não nos ama. É tão fácil ser crente, né, irmão? É só fazer o que Deus quer e deixar de fazer o que eu quero. Eu quero encerrar essa palavra hoje dizendo: tudo que eu tenho, irmãos, se resume numa coisa: Espírito Santo. Quando Davi pecou, e Davi fez o que todo mundo gosta de fazer, porque o homem, no século 21, as pessoas são movidas por sexo. Quando ele viu que ia sobrar para ele, que a casa caiu, porque o pecado tem perna curta, a única coisa que ele falou: não tira de mim o meu reino, certo? Não. Senhor, não mata meus filhos, certo? Senhor, não me mata, tem misericórdia, certo? Não. Pode até tirar o reino, pode até destruir minha família, pode até destruir minha vida, mas não sai da minha vida, Jesus. Espírito Santo, não sai da minha vida.
é o único ser que nós não podemos perder, é o Espírito Santo de Deus. E andar no poder do Espírito, cheio do Espírito, transbordante. Talvez você vai morrer sem falar línguas, mas ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Ser cheios do Espírito Santo é amar, é produzir, é trabalhar para o reino. Para encerrar, quando Deus me deu o chamado, nasceu desse jeito na minha vida. Eu numa sala de aula, dava aula todas as noites, numa escola pública estadual, 30, 40 alunos numa sala. Eu passei uma tarefa para os alunos, e eu falei, olha, essa tarefa vale 2 pontos. Encostei no portal da porta, aliás no quadro, não me lembro agora, e fiquei olhando para aqueles alunos assim. O Espírito Santo começou a falar comigo. Tem quantos anos que você leciona? Eu falei, tantos anos, Senhor. Pensando assim com Deus. Ele falou assim, dá uma olhada para esses meninos. Eles não querem nada com nada. O que eles querem é o diploma. Você está edificando quem com o seu trabalho? Aí ele trouxe na minha memória, cadê o governador fulano de tal? Eu falei, morreu, Senhor. Falou, cadê o governador fulano de tal? Eu falei, Senhor, sumiu. Cadê o governador fulano de tal? Cadê o prefeito fulano de tal? Senhor, não sei. Você trabalha, dá o seu melhor para gente que você nem sabe onde está e que às vezes até já morreu. Abandona tudo isso e vem fazer a minha obra. Naquele dia eu tomei uma decisão. Falei, Senhor, eu agora, o que o Senhor tiver para mim, eu quero 100%. Se é para sofrer, então eu vou sofrer. Se é para morrer, então eu vou morrer. Durante 40 anos eu vivi para mim e não consegui fazer nada. E agora eu vou viver para o Senhor. Porque se eu não conseguir fazer nada, ainda assim eu serei milionário. Eu sei que tem muita gente aqui, irmãos, que poderia fazer muito mais para Deus. Muito mais. Esses dias para trás, uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu sei de gente que gasta 20 mil reais por mês com um plano de saúde para a família. Eu falei, o quê? 20 mil por mês? Que plano de saúde é esse? Ele falou, seguro saúde. Você paga 20 mil reais por mês. Mas se você tiver que ficar 1 ano internado no Sírio-Libanês, o seguro paga tudo. Se o seguro gastar 2 milhões com a sua família, ele te reembolsa tudo. Eu falei, mas 20 real por mês é muito dinheiro. Ele falou, para você. Tem pessoas que 20 mil reais por mês é uma nota de 20 reais para você. E o Senhor me levou a pensar, pessoas que têm tanto dinheiro, irmãos, morre, não levantou um tijolo de uma igreja para o Senhor. Não matou a fome de uma viva alma. Não cuidou de uma criança. Não deu um copo d'água para um servo de Deus. Aí chega na eternidade, os papéis se invertem. O rico vira mendigo e o mendigo fica rico. O mendigo pedia na porta do rico. Do outro lado da vida, o rico batia na porta do mendigo. É uma questão de tempo. Eu não sei quanto tempo você tem de vida. Talvez 10, 20 anos, 30 anos. Mas logo, logo vai inverter. E quem te desprezava vai clamar por sua ajuda. Vamos orar, eu vou orar com você.